Olha, gente, uma das boas notícias que o fim do ano traz é o 13º salário, né? Muito trabalhador já recebeu pelo menos uma parte do pagamento. Esse é o assunto do quadro Tá na Dúvida de hoje. Aí o pessoal se pergunta, quanto vai ser depositado? Tem desconto no 13º? Quando que eu vou receber? O Márcio Falcão traz as informações ao vivo. E aí, Márcio? Oi, Marta, é isso mesmo. São muitas as dúvidas nesse momento. Fato é que a injeção na economia catarinense é muito boa a partir do pagamento do 13º salário. A previsão do DIEESE mostra que em Santa Catarina quase 18 bilhões de reais devem aquecer a economia do estado a partir do pagamento das duas parcelas do 13º salário aos trabalhadores com carteira assinada aqui em Santa Catarina. É muito bom para o comércio como um todo, faz aquecer a economia e é sobre isso que a gente fala um pouco mais agora com o economista Tiago, que está aqui com a gente para um bate-papo ao vivo. Porque essa primeira parcela, ela deve ser paga até o dia 30 de novembro, tem prazo também para a segunda parcela e também alguns descontos que aparecem na segunda parcela. É isso, Tiago, explica melhor para a gente. Bom dia, bem-vindo ao SC no Ar. Obrigado, Márcio, é isso mesmo. Então, a primeira parcela, o 13º, ela deve ser paga até o dia 30 de novembro e ela é isenta das contribuições e dos impostos. Já a segunda parcela do 13º deve ser paga até o dia 20 de dezembro e o valor costuma ser menor, ou melhor, deve ser menor, porque incide os tributos e as contribuições. Basicamente, a renda média do catarinense, de acordo com o Censo de 2022, é R$ 3.400. Fazendo uma conta básica, então a primeira parcela vai ser R$ 1.700 e a segunda parcela vai ser aproximadamente R$ 1.300 com os descontos previdenciários e tributários. E esse ano, Marta, temos um diferencial. Claro, várias empresas já efetuaram o pagamento, mas muitas deixam ali para o limite. Nesse ano, essas duas datas citadas pelo Tiago caem no fim de semana, portanto, as empresas deverão efetuar o pagamento até a sexta-feira, que antecede o fim de semana. Uma data cai no domingo, a outra data cai no sábado. O prazo limite vai ser numa sexta-feira, então esse dinheiro cai um pouquinho antes na conta. Tiago, para quem está em casa nesse momento, já recebeu ou vai receber a parcela do 13º, quais são as melhores opções assim de investimento que você avalia ou o que fazer com esse dinheiro? Perfeito. Em relação a investimentos, é ideal que as famílias montem uma reserva de emergência, tenham um valor sobrando, em especial no começo do ano, ali em janeiro, as despesas de IPTU, matrícula, e normalmente há desconto no pagamento à vista, que é muito superior ao retorno de um investimento sem risco. Para aquelas famílias, segundo o FEComércio, 1/3 das famílias catarinenses tem alguma conta em atraso, então o ideal é que essas famílias juntem as contas em atraso e paguem aquelas contas com maior juros. Cartão de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais, para depois então aquelas contas mais de consumo, como energia elétrica, telefone. Obviamente que essa é a dica racional, mas se nós cairmos para o lado comportamental, muitas vezes a família vai preferir pagar o aluguel para ter a segurança da moradia ou a parcela do carro, se for motorista de aplicativo. Então, não existe uma regra muito certeira em relação a isso, porque a emoção conta muito na hora de fazer uma compra ou de pagar uma dívida. O ideal é pagar as dívidas com os custos mais elevados. Mas caso a pessoa sinta mais tranquilidade de pagar uma dívida de menor custo, então paga essa e fica com mais tranquilidade. Para quem está com as contas em dias, avaliar um investimento pode ser uma possibilidade com esse dinheiro. Perfeito. Então o ideal, montando a reserva de emergência ou agregando mais valor aos investimentos, seria buscar algo com um retorno seguro. Um CDB de um bom banco ou de um banco digital com cobertura do FGC, um tesouro direto que também tem uma liquidez praticamente diária com bom retorno e, obviamente, ter a reserva de segurança para, no caso de uma emergência, contar com esse dinheiro. Lembrando, né, Márcio, que o 13º não é um bônus. O 13º é um salário, então ele deve ser tratado como salário, com planejamento, com uma estrutura de contas e, obviamente, com o uso racional dos recursos. Espero que essas dicas realmente colaborem com quem está em casa, pensando o que vai fazer com o dinheiro, se ele já caiu na conta ou
planejando o que vai fazer quando ele cair agora, antes da data que foi estipulada pelas autoridades. Avaliar com calma para tomar essa decisão. Tiago, muito obrigado pela participação ao vivo conosco aqui no SC no Ar. Marta, dúvidas respondidas. E aí, diante desse cenário também de grande movimentação esperada na economia, com a injeção financeira, digamos assim, de quase 18 bilhões de reais, com o pagamento das 2 parcelas do 13º. Volto contigo.